É só uma crepioca que eu tô tentando fazer com a mão esquerda, para descansar minha mão direita. Coincidência, mas semana passada eu estava estudando muito a aprendizagem, junto com a coordenação motora do corpo. Como que o corpo aprende a realizar um movimento perfeito? Através da repetição. Eu estou hoje fazendo a minha crepioca com um pouquinho mais de tempo, com um pouquinho mais de dificuldade, mas consegui fazer, porque eu estou utilizando a mão esquerda. E todo dia eu faço com a mão direita. Mas eu já tinha decidido, semana passada, que essa semana eu iria me colocar para fazer algumas coisas no meu dia a dia, utilizando essa mão, porque para que eu, como profissional, lembre que quando um aluno ele está comigo aprendendo a dirigir, principalmente em um carro manual, ele vai ter dificuldade em questão das marchas, porque não basta somente você falar como que é o movimento. Ó, o movimento é assim, é a primeira. O movimento para trás é a segunda. Falando, a pessoa compreende e a pessoa sabe como que é esse movimento. Porém, no dia a dia, essa pessoa ela vai precisar criar uma coordenação motora perfeita ao realizar esse movimento. E como que ela aprende essa coordenação? Somente através da repetição, porque a gente está falando de um movimento, né? Como que a gente aprendeu a andar? Caindo e levantando. Como que a gente aprendeu a escovar o dente? Eu escovo o dente com a mão direita. Mas quando eu comecei, hoje eu faço certinho, quando eu comecei eu tinha erro. Então uma das coisas que eu também vou ter que aprender, utilizar também a escovação com a mão esquerda. E a gente já percebe uma dificuldade. Qual mão que eu escrevo? Essa. Lá no hospital eu precisei assinar com essa, ficou horroroso, ficou um garrancho, não saiu nada, mas tive que assinar. Aí eu fazendo isso, eu me coloquei para fazer isso, já tinha pensado em fazer isso, porque é importante como profissional ter um momento da aula e lembrar que a repetição é essencial e que é normal aquele aluno, tenha a idade ele que for, ele ter dificuldade em manusear a marcha, porque não basta falar, ele precisa primeiro criar essa coordenação motora e ela só vai vir com o tempo. Então agora, depois desse pequeno acidente, né, que tive aqui uma fratura no dedo, agora eu vou ter de um jeito ou de outro que utilizar mais minha mão esquerda. E esse é um diário sem aula, porque hoje eu também cancelei as aulas, porque eu não dormi à noite, acordei muito cansada, senti muita dor também a primeira noite, né? Mas na segunda-feira acredito que já vai estar normal. E mais uma coisa que eu consigo puxar para minha questão da minha vivência, da minha experiência como profissional com aquele aluno que está em processo de aprendizado. Porque o aprender a dirigir não é só um ensinamento teórico, né? Não é só falar que a pessoa vai magicamente pegar. A questão da coordenação dos movimentos para eles estarem perfeitos leva um tempo e leva paciência. Eu consegui fazer com um pouco de dificuldade, deveria ter mais, como foi escrever, na hora de escrever eu tive bem mais dificuldade. Como eu falei, semana passada eu já estava pensando sobre isso através de alguns estudos que eu já comecei. Eu não tive tanta dificuldade de fazer isso aqui, porque em alguns momentos da semana eu tentei fazer, né, praticar com a mão esquerda. Mas, e eu quero deixar a dica para você que está aprendendo. Para você que está aprendendo, a marcha ela vai ser um terror. É normal você não conseguir realizar o movimento perfeito de início. Então, a dica é: treina. Quanto mais você repete aquele movimento, mais a sua coordenação vai ficando perfeita, certo? Então não tem mágica, é só repetição. Quando eu quero aprender algo que envolve a coordenação motora, eu tenho que repetir o movimento, repetir, até que ele fique perfeito. Por isso a importância de alguns exercícios, de algumas cobranças que eu faço com alunas minhas depois da aula. Faça, porque a gente está falando de um conhecimento que ele precisa ser praticado, de um treinamento que ele precisa ser praticado diariamente, todo dia um pouquinho, tá?